Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas eu estou aqui hoje para mim poder falar a respeito de verdades. Porque o nosso planeta está numa época, agora em 2026, hoje é dia 2/2/2026, dia 2 de fevereiro de 2026. Nós estamos numa época que todas as verdades estão aparecendo. Todas as verdades. Nós sabemos que a verdade é que liberta a pessoa, a verdade. Quando alguma pessoa fala alguma coisa e livra a outra pessoa de uma determinada situação, pode não ser a verdade, porque a verdade ela liberta. Qualquer outra coisa que não seja a verdade livra, mas libertar não liberta. Então, nós estamos numa época que a verdade vai nos libertar. Qual verdade? A verdade de como que é a dominação desse planeta, a verdade de como que é o sentido da vida. Vai mostrar as verdades a respeito das religiões, vai mostrar as verdades a respeito da alimentação, vai mostrar as verdades a respeito da saúde. Então, todos os aspectos no nosso planeta, a verdade vai aparecer. Então chegou a época da gente ver a verdade, para a gente poder se sentir livre do escuro. Porque o que é escuro? É a mentira. A mentira, ela só pode ser dita no escuro, para ninguém saber que é mentira. Então ela está sendo falada no escuro. Aquilo que é falado aos claros, com clareza, isso tem luz. Tendo luz, não está no escuro. Isso são verdades, e isto liberta. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará. Chegou a época de nós conhecer as verdades. Porque o planeta está passando por uma transição. E isso é verdadeiro. Está acontecendo algo no planeta, está aparecendo energias no planeta, e o planeta está sendo formatado. Está sendo formatado no sentido de sair o mundo e ficar só o planeta. Muitas pessoas falam sair a velha terra. Não tem velha terra. A terra sempre foi a mesma. E sempre será dessa forma. O que vai sair é o mundo. O mundo que foi criado pelas atitudes dos homens. Esse é o Apocalipse. É isso que está acontecendo. Vai ser destruído esse mundo. Esse mundo de desonestidade. Esse mundo que foi criado pelas atitudes inconsciente dos homens que criou esse mundo. Então vai ser destruído e vai então ficar só o planeta. E a gente vai ter condições de ver o amor que o planeta tem por nós. A gente vai ter condições de ver a natureza como ela é realmente, integrar com a natureza, sentir o que é natureza. E fazer parte desse amor divino, desse amor
que nosso Pai deixou aqui para nos atender, para nos auxiliar. Então chegou a época de todas as verdades aparecer. No meu segundo vídeo eu falei a respeito de verdade e escrituras. O que é escrituras? Verdade é que liberta. Agora vamos falar o que é escritura. Escrituras são todas os papéis que têm letras formando palavras, traduzindo para nós as escrituras, juntando uma letra com a outra e formando palavras. Isso são escrituras. Hoje nós chamamos de letras e unida nós chamamos de palavras. O que nós devemos fazer? Temos que ficar atento com as palavras, porque o papel ele aceita tudo. E quem está conduzindo, o espírito que tiver encarnado, conduzindo as letras, formando as palavras, com o sentido de ensinar alguém, tem que ver se ele está fazendo isso dentro do plano, porque o plano é que as letras é para formar palavra, para haver comunicação. É algo divino, é algo divino. Hoje as palavras estão sendo escritas, estão sendo faladas para manipulação, para manipular o são, manipular aqueles que era para se tornar são, aqueles espíritos que era para, com a comunicação, se tornar são, na comunicação. Ela está sendo usada para haver manipular, para manipular. Então essas são verdades. Isso é verdade que estão aparecendo. Então vamos ficar atento com o que a gente ouve. Vamos ficar atento com o que a gente lê. Porque tem muitas pessoas que estão falando as coisas baseado em estrutura não existente. O que existe? Todas as coisas que existem não foram criadas. Elas existem. As letras, por exemplo, elas não foram criadas. Elas fazem parte da construção do planeta. Os números não foram criados. Ela faz parte, os números fazem parte da construção do planeta, da construção do universo, da existência. O número e as letras já faz parte da existência. Isso faz parte. Existe, sempre existiu e sempre existirá. Essas são as verdades que estão aparecendo, para nos auxiliar a enxergar as verdades e auxiliar a gente sair das ilusões. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade faz com que a gente enxergue as verdades e que a gente saia das ilusões. Aí a gente fica livre. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. É assim que acontece. Então vamos prestar atenção no que as pessoas falam e ver de onde é que elas estão vindo. De onde estão vindo as palavras que as pessoas estão falando? Se estão vindo para nos libertar, preste atenção se isso que a pessoa está falando está te libertando. Se está te libertando de alguma coisa, se o que está sendo falado está te libertando de alguma coisa, isso é verdade. Não é mentira, é verdade. Porque está te libertando. Essa é a época das verdades, nos libertar. Se é a época da verdade nos libertar, então vamos ouvir
vamos ouvir. Vamos ver o que aquela pessoa está falando. Por que ele está falando daquela forma. E se está tendo alguma influência para mim. Se está trazendo alguma coisa para mim. Se está trazendo, está ressoando com o que eu sinto. Se está trazendo alguma coisa que está me libertando de algo que eu preciso sair, então essa é a verdade. Chegou a época dessas verdades aparecerem. Chegou a época da gente ficar livre das ilusões que existem no planeta, das falácias que os homens falam. Os vereadores, os presidentes, os prefeitos falam coisas que não podem cumprir. Chegou a época da gente ver essas verdades. O que o governo estão fazendo para poder manipular os espíritos que estão encarnados, vivenciando a vida em busca de ciência. Essas são as verdades. Agora, o que é a verdade? A verdade é aquilo que liberta. A verdade é aquilo que te deixa livre de todas essas ilusões. E eu vou falar agora uma verdade. Se você voltar para si, procurar fazer uma reforma íntima, procurar estudar de si, procurar se conhecer, que faz parte do autoconhecimento. Autoconhecimento é se conhecer. É se conhecer, é praticar o bem e ter conhecimento. Se conhecer é ter autoconhecimento. E a prática do bem, isso são verdades. É praticar o amor, a caridade e a justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade que te liberta dessas ilusões e faz com que você enxergue o verdadeiro sentido da vida. A verdade que nós estamos falando, a verdade que nós estamos pronunciando nesses finais de tempo, todos os trabalhadores da luz estão falando de fazer reforma íntima. Estão falando do amor de Jesus. Estão falando dos que o governo vem falando, vem fazendo para nós. É a época das verdades aparecer, por isso que estão aparecendo, por isso que está acontecendo essas coisas que estão acontecendo agora, em 2026. E esse ano é um ano que promete quase todas as verdades. O que for possível aparecer com relação à verdade, vai aparecer. Então nós temos que nos preparar. Como que a gente se prepara? Estudando de si, procurando se encontrar, procurando fazer uma reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É mudar os seus conceitos de crenças, seu conceito religioso. A crença não era nem para existir no nosso planeta, não. Tem planeta que nem existe a crença, a religião. Porque uma maneira de você ligar a Deus é vendo a verdade. Nós precisamos de religião porque nós ficamos presos na mentira por muitos e muitos anos, milhares e milhares de anos. Aí nós precisamos de religião para religar com Deus, para conhecer verdade. Mas chegou a época da gente não precisar mais dessa religião, porque as verdades estão aparecendo. E essas verdades vai fazer com que a gente une com a natureza, vai fazer com que a gente une
um com os outros, aí a gente vai estar ligado na luz. Aí já não vai precisar mais de ir na igreja, não vai precisar mais de estar no domínio, igual as igrejas dominam pelo medo, domina o espírito pelo medo. A pessoa tem medo de ir para o inferno, aí as igrejas dominam. Mas hoje as verdades estão aparecendo e ensinando a gente o caminho da luz, o caminho que conduz uma ligação com a natureza, uma ligação com Deus. Então faça uma reforma íntima, estuda de si, procura se conhecer cada vez mais, para poder você conhecer as verdades e se libertar dessas ilusões do nosso planeta, que tem nesse planeta de terceira dimensão. Você conseguindo se libertar, cria uma frequência. Essa frequência, após o túmulo, te leva por um crescimento espiritual, e você então começa a fazer um trabalho de auxiliar os espíritos que estão na mesma frequência que você estava antes. Você começa a auxiliar esses espíritos, porque esse é o trabalho, a gente aprende para poder ensinar. E aí, após o túmulo, você já se torna um mestre ascenso, com o objetivo de auxiliar os desencarnados e os encarnados. Esse é o trabalho, essas são verdades que estão aparecendo para poder nos auxiliar a sair dessas ilusões. Meu nome é Jeremias. Minha missão é o auxílio no despertar a consciência. E que sejamos felizes.